boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere comigo as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E a gente vai falar sobre mais um escândalo, desta vez envolvendo a suspeita de uso de funcionários fantasmas e que terminou resultando na prisão hoje do prefeito eleito de Osasco. A gente vai falar também sobre anúncio de recursos na área de saúde para combate ao Aedes aegypti e teremos muitos dados sobre economia, inclusive projeções para 2017. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui nos Corredores do Poder. E você acompanha o jornal com a gente na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente já abre o noticiário hoje diretamente conversando com Carolina Pimentel, que é editora da Agência Brasil, para saber informações sobre esse escândalo em Osasco. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, ele está preso na cadeia pública da cidade. Ele entregou-se ontem à Polícia Federal após retornar de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos. Ele se apresentou ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Rogério Lins era considerado foragido desde o dia 6, porque ele é um dos alvos da Operação Caça-Fantasmas, iniciada em agosto e que investiga destino de parte do salário de assessores para vereadores e também de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco. Rogério Lins exerce o mandato atualmente de vereador e foi eleito para a Prefeitura de Osasco em outubro. Por meio das redes sociais, Rogério Lins negou as acusações e disse que estava de férias com a família no exterior. O prefeito eleito foi levado para a cadeia pública da cidade. Agora também uma outra notícia de São Paulo é que foi suspenso o aumento salarial de mais de 26% aos vereadores de São Paulo. Esse reajuste foi aprovado no último dia 20 pela Câmara Municipal. O salário passaria de aproximadamente R$15 mil para mais de R$18 mil no próximo ano. A decisão de suspender esse reajuste foi do juiz Alberto Alonso Munhoz, que determinou a manutenção dos salários atuais e o magistrado considerou irregular a aprovação de aumento de despesa com pessoal 180 dias antes do fim da legislatura. Os vereadores aprovaram o reajuste de seus salários a 11 dias do término dos mandatos. Além disso, o aumento para a próxima legislatura foi aprovado antes mesmo da aprovação do orçamento do município. Na aprovação, os vereadores argumentaram que o reajuste é inferior à inflação de janeiro de 2013 a setembro de 2016 e que o projeto buscava apenas recompor o valor corroído pela inflação. Cabe recurso ainda dessa suspensão. Rosiane. Carolina Pimentel, só ainda em relação a essa situação do aumento em São Paulo, a gente observa, né? Tem crise nos estados, crise nos municípios, uma grande reclamação nas prefeituras de uma forma geral, justamente por falta de recursos. Aí vem essa aprovação que foi ali naquele cochilo, né? Que se dá, e naquele cochilo se dá e aprova algo que é em benefício próprio, aquele legislar em causa própria que se fala. Mas ainda falando sobre vereadores, me chamou a atenção este assunto da abertura do nosso jornal hoje, que é sobre essa prisão do prefeito eleito de Osasco. A Carolina Pimentel vai lembrar aqui com a gente que faz pouco tempo, assim, 2 semanas atrás, a gente falava justamente sobre outro escândalo envolvendo outra Câmara Municipal. Você vai lembrar, você que está acompanhando a gente aqui todo dia, você vai lembrar. Eu estou falando da situação lá em Foz do Iguaçu. Até gerou chacota em redes sociais, porque num dia prenderam 12 dos 15 vereadores de Foz do Iguaçu. Aí depois foi feito um meme, tudo, aí o povo nas redes sociais falava assim, ué, não acharam os outros? E aí depois a operação continuou, foram levados outros também, enfim, ficou aquele desmonte no final das contas em relação à Câmara de Foz do Iguaçu. E aí a gente traz para você aqui uma pergunta, né? A gente falou assim, o que será que está acontecendo nas câmaras municipais? São tantos escândalos que terminam envolvendo câmaras municipais. Nesta agora é algo similar ao que a gente chama no ambiente político de mensalinho, né? Que é a suspeita de que parte de dinheiro, de salário, de funcionário fantasma, de acordo com a acusação, poderia estar sendo repassada para os políticos. Então, isso é aquela suspeita de mensalinho e que é negada, aí no caso, pelo prefeito eleito de Osasco, como Carolina
Pimentel ressaltou. Mas fica a pergunta, o que é que de fato está acontecendo? Eu coloquei essa pergunta hoje nas redes sociais, coloquei lá no meu Twitter, @RosianneKennedy, e a gente recebeu várias manifestações. Eu selecionei algumas e é engraçado porque a maioria foi na mesma linha, dizendo de que, na verdade, esse tipo de escândalo sempre ocorreu, o problema em termos de corrupção nas câmaras municipais também ocorria, mas que precisava de uma investigação mais a fundo. Vamos ver o que é que tem nessas mensagens que nos mandaram. A primeira que eu separei aqui foi do André Luiz Rocha. Ele fala o seguinte, que, na verdade, sempre ocorreu. Quando eu pergunto, né, o que é que está acontecendo nas câmaras municipais, ele fala, na verdade, sempre ocorreu. Infelizmente, o fato é que agora está se investigando mais, polícia atuando melhor. Aí eu separei uma outra participação, que é do Fernando Melo. Ele diz que o que está ocorrendo é o que sempre ocorreu. A diferença é que agora a polícia ganhou liberdade para investigar e prender bandidos. E o outro que eu separei aqui, eu não sei se eu vou pronunciar o nome, se eu vou pronunciar certo o nome da pessoa, mas é Rail, eu não sei se pronuncia Rail ou Reil, Guirar. E ela fala o seguinte, é o retrato do que ocorre em nível estadual e federal. A bandalheira tomou conta do país, resultado da impunidade de anos a fio. Só algumas das manifestações, mas eu coloquei essa pergunta lá na rede social, foram várias manifestações a respeito do tema. Se você ainda quiser se manifestar, entra lá no nosso Twitter, @RosianneKennedy, Rosianne com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Eu vou voltar a conversar com Carolina Pimentel, porque, como eu disse também na abertura do programa, tem muitos outros assuntos hoje nesses corredores do poder. E teve, inclusive, anúncio hoje, né, Carolina, sobre recursos na área de saúde. É isso mesmo, Rosiane. O ministro da Saúde fez um balanço aí da pasta e anunciou que vai liberar 962 milhões de reais para o funcionamento de quase 2.000 serviços do SUS. Serviços que incluem aí atendimento a paciente com câncer, gestantes, bebês e também serviços de urgência e emergência. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essa liberação de recursos foi possível porque o governo conseguiu fazer uma economia entre setembro e dezembro deste ano. Agora, ele também falou, Rosiane, sobre compra de repelentes, né, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa compra o governo já havia anunciado que faria essa compra desses repelentes que vão ser distribuídos para gestantes do programa Bolsa Família. O ministro disse que o processo de compra está na fase de licitação e a expectativa é que em até 15 dias os repelentes comecem a ser entregues às gestantes do programa Bolsa Família. Nessa entrevista à imprensa, o ministro Ricardo Barros também fez mais uma vez um alerta para o aumento de casos de chikungunya em 2017. Vamos ouvir aí o ministro. Para 2017, a previsão do Ministério da Saúde é de estabilidade nos casos, é ter o mesmo número de casos de dengue, o mesmo número de casos de zika. Nós subimos de 25 mil para 250 mil casos a chikungunya. Nós tínhamos 25 mil em 2015, 250 mil em 2016. E a previsão é de alta, não de 10 vezes, como aconteceu, mas a previsão é de alta este ano. E, Rosiane, mais informações sobre essa entrevista do ministro Ricardo Barros no nosso site, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Só uma correção aqui, eu lendo no meu papelzinho, às vezes eu não entendo a minha letra mesmo, sabe? Eu tenho que confessar para você, a coisa ao vivo é assim, né? Mas eu vou corrigir, peço desculpa, mas eu vou corrigir só uma palavra na mensagem anterior que eu falei sobre a participação dos nossos seguidores. O Fernando Melo, ele disse o seguinte, sobre a situação nas câmaras, as câmaras de vereadores. Ele disse o que sempre ocorreu, né? O que está acontecendo é o que sempre ocorreu. A diferença é que agora a polícia ganhou liberdade para investigar e prender políticos. Eu tinha falado prender bandidos, era prender políticos. Então é essa a informação da manifestação do nosso seguidor Fernando Melo. Foi essa, ele ainda encerra dizendo assim, that's it, é isso mesmo. Ponto. E a gente agora vai falar sobre um outro assunto e a gente vai para os estúdios da Rádio Nacional. Mas hoje com uma
outra repórter. Hoje não é Maíra que está por aqui, Maíra Raine, não. Quem está na Rádio Nacional, nos estúdios da Rádio Nacional, é Priscila Rangel. Muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Rosiane. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se pronunciou agora há pouco sobre a queda do avião russo no Mar Negro. Em nota, o governo brasileiro manifestou seu profundo pesar pela morte de 92 pessoas ocorrida ontem, dia de Natal, e apresentou condolências às famílias das vítimas, além de solidariedade ao povo e ao governo russos. De acordo com o Ministério dos Transportes da Rússia, a queda do avião militar nesse domingo no Mar Negro aconteceu provavelmente devido a um erro do piloto ou a uma falha técnica. A aeronave levava 92 pessoas, entre tripulação e passageiros, e havia partido de Sochi, na Rússia, com destino a Latakia, na Síria. A bordo estavam 64 membros do coral do Exército Russo, que faria uma apresentação na virada do ano para as tropas que estavam na região. O avião levava ainda 9 jornalistas e outros militares. De acordo com o governo russo, o piloto do avião, Roman Volkov, era muito experiente e tinha mais de 3.000 horas de voo. Rosiane. Obrigada, Priscila Rangel, que daqui a pouquinho volta com outras informações também diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Maíra está de recesso e você deve estar sentindo falta aqui do meu lado, que eu sempre digo, olha, aquela nossa repórter especial de Congresso Nacional, Mariana Jungmann. Mariana Jungmann está de recesso e esta semana inteira você fica na minha companhia, na companhia de Carolina Pimentel e dos demais repórteres da Rádio Nacional e também participações de integrantes da Agência Brasil. Mas Mariana Jungmann, vocês vão ter que sentir um pouquinho de saudade dela, porque inclusive ela vai emendar com as férias. Ela vai emendar com as férias e só volta lá na segunda quinzena de janeiro. No próximo bloco, você vai conferir com a gente vários dados econômicos. Alguns dados divulgados hoje, tem inclusive informações sobre projeção de mercado, o que o mercado está pensando sobre inflação, sobre juros para 2017. Isso é importante para você que está acompanhando a gente, afinal, fala de inflação e de juros, a gente está falando diretamente em algo que vai no seu bolso. O que é que o mercado está pensando disso? E é do mercado, porque isso termina afetando também no mercado de econômica, mas possibilidade de haver investimento e com esses investimentos serem aí sim de trabalho. No bloco, você confere com a gente. Até já! Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere comigo as notícias que circularam hoje nos corredores do poder, do Brasil e mundo afora. Então você tem informação agora, como eu avisei no bloco anterior, sobre economia. Mas antes eu só vou explicar para vocês uma coisa. No finzinho do primeiro bloco, a minha voz ficou ali meio falhando. Tava um probleminha aqui no cabo do microfone, então se você não conseguiu ouvir completamente o que eu estava falando, ficou com a voz um pouco picotada, peço desculpa, mas já troquei de microfone, agora está tudo perfeito. E a gente segue com o programa. E segue, inclusive, diretamente para os estúdios da Rádio Nacional para conversar novamente com Priscila Rangel, que é da Rádio Nacional, inclusive repórter de economia, e traz dados econômicos agora para a gente. Priscila. É isso mesmo, Rosiane. De acordo com as expectativas do mercado, o Brasil deve registrar inflação menor esse ano. O Boletim Focus foi divulgado hoje pelo Banco Central e revela a estimativa de economistas e de 100 instituições financeiras para a economia do país. O principal indicador da inflação, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar o ano em 6,4%, dentro da meta oficial do governo. O número é menor que o estimado pelo mesmo relatório há uma semana, de 6,49%. Mas o crescimento econômico também deve ser menor. A estimativa para 2016, segundo o relatório Focus, é de diminuição em 3,49% no PIB, Produto Interno Bruto, que mede tudo o que é produzido pelo país. A previsão anterior era de retração de 3,48% do PIB. Já para 2017, há a expectativa de que o país volte a crescer, mesmo registrando uma taxa pequena, de 0,5% do PIB. Há uma semana, a estimativa era de 0,58%. Sobre a inflação do próximo ano, a estimativa do mercado é de que fique em 4,85%. Rosiane.
Obrigada, Priscila, que continua acompanhando com a gente o noticiário. Se tiver aquelas notícias de última hora, daqui a pouquinho volta com a gente também. Mas a gente continua falando de economia, até porque hoje teve balanço no Tesouro e a gente tem uma informação de que o governo prevê a transferência em dezembro de 11 bilhões de reais para estados e municípios, referentes à parcela que eles têm direito da chamada repatriação. E aí a gente lembra, né, que teve justamente aquela votação da repatriação no Congresso Nacional e que o assunto voltou à pauta para ter uma segunda parte, porque já tinha vencido um prazo. E hoje houve manifestação lá no Tesouro e a gente vai ouvir agora o que foi dito a respeito desta repatriação. Indubitavelmente, esse recurso vai ajudar os municípios, né? Primeiro, nós vamos cumprir a regra legal, né? Essas distribuições são decendiais, porque elas seguem o princípio aí dos fundos de participação, estados e municípios. Então, nós faremos nesse próximo decêndio e, em particular, essa preocupação de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse dinheiro estando consignado no caixa do município, como estará, né, ajudará a cumprir algumas prerrogativas da lei no que diz respeito a compromissos futuros assumidos e o dinheiro em caixa que tem que ser deixado. Portanto, você acompanhou aí a declaração de Ana Paula Vescovi, que é secretária do Tesouro Nacional. E a gente continua falando de economia para saber como que estão essas projeções para 2017. Até porque a gente começa a partir de hoje aqui no programa, nos Corredores do Poder, a fazer um balanço do ano e também fazer as projeções para 2017. Então, ao longo dessa semana, você vai acompanhar especificamente informações de projeções econômicas. E quem tem informações para a gente sobre isso é Carolina Pimentel, que fala com a gente diretamente da Agência Brasil. Rosia, ainda nesse noticiário de economia, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o índice de confiança da indústria. O índice recuou 2,2 pontos em dezembro, atingindo 84,8 pontos, o menor patamar desde junho deste ano. A queda da confiança ocorreu em 12 de 19 segmentos industriais pesquisados aí pela FGV. A piora na percepção ocorreu principalmente no nível de demanda. Outro dado divulgado hoje foi sobre o movimento nos shopping centers. Este ano, 18 mil lojas foram fechadas, uma queda de 12,9% na comparação com 2015. O volume de vendas nesses centros comerciais caiu 3,2% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. E você falou de projeções, Rosiane. A Agência Brasil ouviu economistas sobre a perspectiva para o desenvolvimento do país em 2017. Para os especialistas, economistas principalmente, a economia em 2017 do Brasil deve apresentar uma leve melhora em relação a 2016, mas a retomada da produção e do consumo não será fácil. Segundo os especialistas, o quadro político do país também retarda essa recuperação da economia. E para eles, o Brasil precisa superar as pendências políticas antes de voltar a crescer. Você confere toda essa reportagem sobre a perspectiva aí da economia para 2017 no nosso site, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, hoje a gente está apresentando o programa Nos Corredores do Poder, aqui diretamente do Palácio do Planalto. E neste momento, o presidente da República, Michel Temer, ele tem algumas reuniões e despachos internos, mas ele já teve encontros hoje, por exemplo, com o presidente da Câmara dos Deputados. A informação que o presidente repassou é de que tratou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, especificamente sobre as reformas que serão feitas no ano que vem. Precisarão ser votadas no Congresso Nacional, até porque o governo enviou para o Congresso a reforma da Previdência e agora também vai discutir a reforma trabalhista. Tratou disso e aí a gente lembra que o presidente Michel Temer, no fim de semana, ele falou também sobre essa perspectiva para 2017, porque ele fez uma mensagem de Natal e ali ele falava justamente na tentativa de derrotar a crise em 2017 e retomar esse crescimento econômico. Vamos ouvir o que disse o presidente Michel Temer. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise.
Os juros estão caindo e cairão ainda mais. Os empresários voltarão a investir e vamos recuperar os empregos perdidos. Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. Foi a aposta feita, portanto, pelo presidente da República, Michel Temer, que está tratando dessa pauta no Congresso Nacional. Porque existe, sim, uma relação muito direta. A gente sempre fala disso aqui, né? Quando a gente vai falar de política e economia, os dois assuntos se misturam. E foi justamente sobre isso que o economista Gil Castelo Branco, que é da diretoria da ONG Contas Abertas, conversou com a gente, porque ele fez uma análise da economia e ressaltou justamente este ponto, o tanto que política e economia se misturam. Vamos ouvi-lo. Olha, foi um ano extremamente difícil, mas o problema é que 2017 provavelmente será ainda pior. Quer dizer, nós chegamos a 2016 com uma dívida bruta de mais de 70% do PIB, isso é muito alto. Nós tivemos a inflação já cadente um pouco, a taxa de juros já começando a baixar, mas de qualquer maneira, um déficit fiscal de 170,5 bilhões de reais. Quer dizer, é um déficit enorme, quer dizer, isso é impagável, isso é irrecuperável no curto prazo. Então, o país tem passado por essas dificuldades que, inclusive, entrelaçam problemas políticos com problemas econômicos. Na verdade, enquanto nós não solucionarmos um pouco o problema político, dificilmente resolveremos também os nossos problemas econômicos. É justamente por causa dessa ponte que existe entre Congresso Nacional, Palácio do Planalto e toda a esplanada dos ministérios, que a gente fala isso, né? Que o Gil Castelo Branco, que é secretário-geral da ONG Contas Abertas, estava expondo neste momento. Se o governo precisa adotar medidas econômicas para poder dar um novo impulso para a economia nacional, ele depende de aprovações no Congresso Nacional. Se tem uma base de apoio dentro do Congresso Nacional, consegue avançar com algumas reformas. Conseguiu, por exemplo, vitória expressiva para a aprovação da PEC do teto de gastos, que era algo considerado crucial em relação à área econômica no governo, para dar um sinal ao mercado de que havia sim um compromisso em relação à austeridade fiscal. Então é a tentativa de fazer mesmo um ajuste fiscal. E aí as outras medidas do ajuste fiscal vêm nessa sequência do que foi anunciado já pelo governo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, e a gente vai desmembrando este assunto ao longo do ano aqui com você. Mas aí agora em 2016, já que eu falei que a gente ia fazer balanço e projeção, em economia a gente lembra justamente isso, né? De que foi um ano que se começou com um déficit já, se começou com uma situação muito difícil, a inflação disparada, houve todo um cenário político de mudança de governo que terminou gerando um abalo muito maior na economia e, consequentemente, gerava uma instabilidade que fazia com que investidores não quisessem fazer o investimento naquele momento. Há uma mudança de governo, há uma mudança também no formato de gestão da área econômica. Então, a gente teve ali da virada do ano passado para cá, mudou do ministro Joaquim Levy, mudou também para o ministro Nelson Barbosa, e agora já no governo Temer vem o ministro Henrique Meirelles, e aí a economia vai tendo o formato desta gestão a partir de agora, mas sempre ressaltando, é preciso ter essa estabilidade também nas relações com o Congresso Nacional, porque o governo precisa aprovar determinadas matérias e, para isso, precisa desta segurança na base aliada no Congresso Nacional. Agora a gente tem ainda uma outra declaração sobre isso, que é do líder do PSDB, o senador Paulo Bauer. Vamos ouvi-lo. Muita discussão, muito trabalho, muita dificuldade para continuarmos a tarefa começada neste ano de 2016. A mudança de regras na área trabalhista, a reativação da economia, a viabilização de novos empregos em todos os setores da economia e principalmente a busca da eficiência na gestão pública e principalmente a punição de quem agiu de má fé, de quem praticou atos de corrupção. Nós vamos ter muito trabalho em 2017, mas será com certeza positivo para o Brasil.
E a gente agora vai diretamente à redação da Agência Brasil para a Carolina Pimentel nos informar as últimas notícias. Rosiane, uma notícia internacional, né? O Ministério das Relações Exteriores busca informações sobre 19 brasileiros desaparecidos nas Bahamas. Parentes dizem que não fazem contato com eles desde o dia 6 de novembro. A suspeita é de que os brasileiros viajaram em uma embarcação que teria naufragado na travessia das Bahamas, no Caribe, para os Estados Unidos, onde entrariam ilegalmente. Mas não há confirmação oficial de que isso tenha ocorrido. O Itamaraty também investiga se o grupo aí de brasileiros está preso. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente sempre lembra você pode conferir todas essas informações que nós demos no jornal no site agenciabrasil.ebc.com.br. Pode nos mandar também uma mensagem. No meu Twitter, eu respondo diretamente e trago as participações aqui também ao vivo no programa, @RoseanneKennedy. Inclusive, eu deixei uma pergunta lá para você me responder até amanhã e a gente traz o resultado da enquete. O que é que mais marcou para você neste ano de 2017? Quais foram os fatos mais relevantes? Foram em política ou economia? Fala lá pra gente. Amanhã a gente volta. Até lá!